Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ok, retornamos aqui. Mais uma vez. A minha esposa entrou aqui no lugar de transmissão, disse que não estava saindo som. Se caso você não estiver recebendo o seu som, lembre-se, pode ser configuração aí no seu micro, né? Se caso você está tendo muita interferência, lembre-se, você deve configurar o seu computador. O mais importante é que você esteja nos recebendo aí com vídeo e áudio muito bom. Amém, queridos? Apocalipse 5, nós vamos ler do versículo 1, né, até eu vou ler até o final, até o versículo 14, ok? Então, o capítulo 5 de Apocalipse. Mas antes eu gostaria de fazer uma oração. Eu vou abaixar um pouquinho o som aqui, que parece que ele está estourando um pouquinho. Eu vou pôr nas propriedades aqui para você não ter um som muito... estava em 100%. Agora deve ter melhorado bastante aí o seu áudio, tá? Glórias a Deus por isso. Ok. Conferido. Muito bem. É bom você entender que a gente olha de lado aqui, porque nós estamos com as telas aqui e a gente fica em todo momento vendo a transmissão, vendo as barras, né, dos gráficos, se o som está saindo, se a imagem está saindo. E como eu falei para você, tudo aqui é muito rápido, acontece muito rápido, e muitas vezes nós, estando sozinho aqui, nós nos atrapalhamos um pouquinho. Eu digo nós porque eu não estou sozinho, eu tenho certeza. A minha esposa está aqui, os meus filhos, o meu filho acabou de verificar se o som estava saindo, bateram aqui na porta para me avisar que o som não estava saindo, mas graças a Deus nós estamos aqui agora já com tudo funcionando e eu já estou chegando no celular com um bom áudio e um bom vídeo. Apocalipse 5, queridos, eu vou ler do versículo 1 ao 14, também conhecido como o livro da Revelação, Apocalipse, né? Aquele livro famoso que João na ilha de Patmos recebeu, e ele diz que não sabe se o céu desceu, ou ele subiu, ou ele foi arrebatado ao céu, e ali Deus dá revelações muito importantes para João na ilha de Patmos. O livro do Apocalipse é o último livro, né, da Bíblia, e nós hoje vamos ficar no capítulo 5. Muito bem, queridos. Antes eu quero fazer uma oração por você. Pai, eu te agradeço por todas as coisas, louvado e bendito seja o teu santo nome. Graças nós te damos, ó Deus, por esta oportunidade mais uma vez de pregar o Evangelho através de ferramentas tão importantes nos dias de hoje. Graças eu te dou, Senhor, porque eu sei que o Senhor é o mesmo Deus de ontem, hoje e eternamente. Graças eu te dou pelos livramentos, eu e meu irmão que nos assiste, Senhor, os meus irmãos que nos assistem, estamos gratos a Ti, ó Deus, por todas as coisas que o Senhor tem realizado. Nós sabemos que todas as coisas cooperam para o nosso bem, porque nós Te amamos. Graças, ó Deus, nós damos também pelo pão de cada dia, graças nós Te damos por todos os livramentos, por todas as situações, inclusive, Senhor, que o Senhor tem gerado em nossa vida, para que possamos aprender. Graças nós te damos nos dias das aflições, porque esses dias também nos ensinam. Pai, nós sabemos que nós estamos vivendo tempos trabalhosos, dias trabalhosos, mas aprove o Senhor de que Jesus está voltando e nós devemos continuar crescendo na graça e no conhecimento perante Ti e perante os homens, nos preparando para o arrebatamento. Então nós nos colocamos diante da Tua presença agora, te convidamos, ó Espírito Santo, que o Senhor venha nos revelar a palavra,
porque sem a tua revelação nós não podemos discernir a vontade de Deus para nós. Senhor, dá-nos a revelação da tua palavra, abre a porta do entendimento, tira toda a confusão de mente, Senhor, de todos nós, Senhor, porque nós estamos fadigados com o nosso trabalho. Tira toda a confusão de mente, Senhor, dá paz ao nosso coração, para que, examinando a tua palavra, segundo o que nós vamos ler, tendo a revelação, a gente possa discernir, reter e a palavra produzir todo o fruto necessário para que a gente possa andar na tua bênção, Senhor. Graças nós te damos, Senhor, mais uma vez por essa oportunidade, e isso nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou ler o texto aqui. Eu gostaria, você que está chegando agora aí, está abrindo a sua telinha do computador, eu gostaria que você abrisse lá a palavra do Senhor em Apocalipse, no capítulo 5, né? E em Apocalipse, no capítulo 5, nós vamos ler do versículo 1 ao 14, e eu tenho certeza que Deus irá falar comigo e com você. Eu já preguei inúmeras vezes nesse texto. Interessante que hoje eu cheguei aqui e estava até conversando com um pastor amigo nosso, um pastor inclusive que é lá da igreja do nosso Senhor Jesus o Cristo, e cheguei a me distrair com tantas outras coisas, fui dar comida para os cachorros, fui ver as coisas que precisava, e quando eu abri a telinha, quando eu coloquei as coisas para ficar prontas para a transmissão, eu peguei, abri a palavra, e o Senhor imediatamente colocou que eu fosse até o capítulo 5 de Apocalipse. Então eu gostaria que você acompanhasse a leitura e do versículo 1 em Apocalipse 5 até o versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor: E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: Quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. Eu chorava muito porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: Não chore, João. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, o que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como que havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos. Deixa eu ver se eu li certo. 7 pontas e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra que estava sentado no trono, e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei, e vi, e ouviu a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e era o número deles de milhões, milhões, milhares de milhares. E com grande voz diziam: Digno é o cordeiro que foi morto, de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e ações de graças. E ouvi toda a criatura que está no céu e na terra, debaixo da terra, e que está no mar, e todas as coisas que neles há, a dizer ao que está sentado sobre o trono e ao cordeiro sejam dadas ações de graças, e a honra, e a glória, e o poder para todos sempre. E os 4 animais diziam: Amém. E os 24 anciões prostraram-se e adoraram ao que vive para todos sempre. Amém
e aleluia. Glórias a Deus. Que palavra linda. Irmãos, só de ler essa palavra, a gente já podia passar a régua, né? A gente já podia simplesmente fechar a Bíblia e sair daqui feliz por ter lido uma coisa tão maravilhosa como essa. Interessante essa palavra. É interessante essa palavra. Eu mesmo, particularmente, já preguei muitas vezes nesse texto de Apocalipse 5, mas eu confesso para você que cada vez que o Senhor me revela essa palavra, cada vez que o Senhor me traz esse texto, né, ele me traz então uma revelação nova. Queridos, eu sempre falo, o texto ele já nos dá uma revelação imediata, que é a revelação daquilo que nós estamos lendo e entendendo. Então aqui, pelo que eu pude entender, e você também, João estava chorando muito, porque ele viu ao que estava sentado no trono, à destra dele, um livro, e um livro selado, e por fora, com os seus 7 selos. E ele vê um anjo forte bradando, quem é digno, né, de abrir esse livro, desatando os seus 7 selos? E João, olhando, viu que não tinha ninguém, nem na terra, nem no céu, nem debaixo do céu, nem debaixo da terra, ninguém era digno de desatar os seus selos. Mas aí um dos anciãos vira para João e fala assim, por que você está chorando, João? Não chora, porque existe alguém aqui que é digno de abrir e desatar esses livros. E João chorava muito porque ninguém foi achado de abrir. O ancião vira e fala assim, não chora, porque está aqui um que pode desatar, é o leão da tribo de Judá. Mas João pega e olha e fala assim, não estou vendo nenhum leão, não estou vendo um leão. Aí ele olha de novo e o ancião fala, olha aqui, João, o leão da tribo de Judá. E João olha e passa a ver ali o cordeiro, um cordeiro, no meio dos animais viventes que estavam ali, né, os 4 animais viventes, ele viu um cordeiro, né, e como se tivesse sido imolado, como se tivesse sido sacrificado, né, porque ele fala aqui, ó, no versículo 6, um cordeiro como havendo sido morto, então imolado, quer dizer, degolado, um cordeiro que estava morto. E esse cordeiro, ele tinha 7 olhos, né, que eram 7 espíritos de Deus enviados a toda a terra. Então, o leão veio, tomou o livro, né, e havendo tomado o livro, os 4 animais, os 24 anciãos e os anjos, né, com as suas harpas, começaram a gritar, digno é, né, digno é o Senhor que pode abrir e desatar esses livros, né? Agora, essa é a revelação imediata. E eu quero começar dizendo para você aqui que aqui a gente tem muitas lições e a gente tem aqui muitas coisas que a gente pode aprender. A primeira coisa que eu posso ver aqui, que está no versículo 1, vi na destra, mão direita, do que estava sentado no trono, né? O que estava sentado no trono, um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Agora eu faço uma pergunta para você, quem está à destra de Deus? Não é Jesus? Jesus, pela representação, não seria a palavra? Ok? Então Deus está sentado ali com um livro nas mãos, né? E esse livro nas suas mãos, João olha e vê que ele está selado. Querido, a primeira revelação que eu tenho aqui, meu Deus, que coisa maravilhosa, mas a primeira revelação que eu posso ter aqui, que Deus tinha Jesus à sua destra. Como um pai carrega o filho, Jesus tinha a palavra, Deus tinha a palavra, e a palavra era a representação de Jesus. Só que Jesus ainda estava selado, ou seja, Jesus, ele ali estava na mão de Deus, porque ainda a obra do Senhor não está completa. Jesus morre, ressuscita e fica à destra de Deus, esperando o quê? Que Deus
termine a sua obra através dele. E a palavra é o próprio Jesus, que é o Verbo encarnado. Jesus Cristo, quando ele veio à Terra, ele veio como homem, nascido de uma mulher, certo? E ele anuncia que ele e o Pai são um, ele anuncia o reino de Deus, aí ele anuncia que ele tem que morrer na cruz, que ele tem que ser pendurado no madeiro. Só que quando ele é pendurado no madeiro, ele morre, ao terceiro dia ele ressuscita e ascende ou sobe novamente aos céus. E subindo aos céus, Jesus ali aguarda o momento tão esperado de toda a igreja, o momento do arrebatamento, quer dizer, a sua segunda volta, né? Ou seja, a sua volta triunfal para buscar a igreja e levar para o céu. Jesus Cristo é a própria palavra, Jesus Cristo é o Verbo, agora encarnado em nós. Mas uma coisa que eu fico assim maravilhado é que Jesus Cristo, ele está selado. Como assim, pastor, está selado? O que o senhor quer dizer? Apesar de muitos terem visto há 2000 anos atrás ele nascer, apesar de muitos terem andado com ele há 1950 anos atrás, 60 anos atrás, apesar de muitos terem testificado desde o seu nascimento, morte e ressurreição, Jesus para nós ainda, ele é, por mais que a gente leia a palavra, por mais que a gente fale dele, ele ainda não nos é revelado. Ele não está revelado. Jesus ainda não voltou. Jesus ainda, ele está selado para o último momento. Jesus, ele está selado ainda para o grande dia do Senhor. E o grande dia do Senhor é o dia do arrebatamento, a hora que Jesus volta também com a sua igreja, vence Satanás e depois ele devolve para Deus. É claro que isso tipifica a Trindade, tipifica a vontade de Deus, porque Deus, ele se esvazia da glória, vem como homem entre os homens, que é o Emanuel, passa um tempo pregando o Evangelho, como se vindo até nós, plantando, né, novamente a árvore da vida que ninguém podia tocar. Jesus, ele vem e ele planta a semente para nós cultivarmos essa árvore da vida e novamente, depois de um tempo, depois de nós garantirmos a nossa coroa, Jesus nos levar para o céu, né? E assim se cumprir a vontade de Deus, que terminando com Satanás e nos presenteando com um novo céu, com uma nova terra. Agora, o mais interessante é que João, quando ele olha para aquilo, João não consegue enxergar esse leão da tribo de Judá. E isso é fácil de entender nesse texto. Por quê? Porque João, ele conhecia e ele via Jesus apenas justamente porque ele está selado ainda. Ele não conseguia ver o leão da tribo de Judá, porque João só conseguia ver o Jesus que todo mundo bateu, o Jesus que todo mundo escarneceu, o Jesus homem que todo mundo tinha autoridade sobre ele, autoridade de prender, autoridade de chicotear, autoridade de encerrar numa prisão, autoridade de crucificar. Quer dizer, ele ficou entre os homens. Jesus então só conseguia enxergar Jesus dessa forma, sendo imolado, quer dizer, sendo sacrificado, um cordeiro, quer dizer, uma peça de sacrifício. João não conseguia ter a visão do leão da tribo de Judá, porque João não poderia ver Jesus ressurreto. João não poderia ver Jesus da forma que ele adquiriu depois da sua ressurreição. Nós também o vemos parcialmente, nós compreendemos e entendemos parcialmente como João. Nós não conseguimos ver Jesus. E é interessante que quando nós estamos na igreja, por mais que nós falamos de Jesus, por mais que nós falamos que ele agora vive, por mais que nós falamos que ele agora tem uma forma diferente, nós não conseguimos enxergar ele
como o leão da tribo de Judá também. A igreja não pode ver ele como o leão da tribo de Judá. A igreja só pode ver Jesus de uma forma que seja compreensível, como o cordeiro que foi crucificado, sacrificado por nós. Ele ainda, para nós, na nossa visão, é o nosso sacrifício. Ele ainda está como um cordeiro. E muitas pessoas hoje, elas estão na igreja e muitas vezes elas não depositam sua fé tremendamente em Jesus, porque não conseguem ainda ter aquela visão do grande leão da tribo de Judá. Ou seja, daqueles que se consideram aqueles que estão sendo vivificados pela palavra, aqueles que estão... A única coisa que a gente tem é um contato com o Espírito Santo, que nos revela parcialmente alguma coisa. Você veja só, nós estamos lendo o texto aqui, e se não for por Deus, a gente não consegue enxergar além desse texto. Se eu, por exemplo, ler qualquer texto na Bíblia sem a ajuda do Espírito Santo, é claro que eu não vou passar apenas da revelação textual dele. Eu não vou passar apenas da revelação do Logos, daquilo que eu estou lendo e compreendendo com a minha pequena mente. Mas acontece que quando nós abrimos esse livro aqui, nós continuamos enxergando Jesus selado, nós continuamos enxergando o livro selado, né? E quando nós então oramos, quando nós então entramos numa esfera espiritual, quando nós conseguimos ser arrebatados no Espírito, como João foi, apesar de ter uma pequena revelação, ou seja, apesar de ver um selo sendo ele sendo desatado, ele sendo tirado, para que seja revelada essa palavra, que seja revelado esse livro, mesmo assim a nossa visão continua sendo pequena de Jesus. A nossa visão ela é muito ínfima, é muito pequena, porque nós não conseguimos entender Jesus além de um sacrifício. Eu não posso imaginar Jesus como o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Eu não consigo conceber isso. Diga para mim, como é que você consegue conceber isso? O que nós conseguimos conceber é exatamente aquilo que a gente pode, né, imaginar, mas mesmo assim com um pouco de dúvida. Então Jesus para nós ele continua sendo um cordeiro, ele continua sendo um homem que foi crucificado. Basta te dizer, por isso que muitos acreditam e precisam carregar um crucifixo e precisam carregar uma imagem. Por quê? Porque eles não conseguem conceber a visão do leão da tribo de Judá, apenas de um sacrifício, como se fosse algo que tem que ser tateado, algo que tem que ser tocado, né? Tem que ser visto. Então as pessoas não conseguem. João também foi arrebatado. João também foi levado a uma revelação, mas mesmo assim, olha o que ele diz aqui: e olhei, e eis que estava no meio do trono, no meio dos 4 anciões, dos animais viventes, entre os anciãos, um cordeiro, como que havendo sido morto. Quer dizer, a igreja, nós ainda não conseguimos conceber a Jesus vitorioso, Jesus já agora de uma forma diferente. A gente só consegue olhar para aquele cordeirinho, a gente consegue só olhar para aquele Jesus que apanhou, que foi vituperado, que foi escarnecido, aquele Jesus do qual meneavam a cabeça. E quantas vezes, queridos, a gente na igreja, quando vem uma revelação do Senhor, a gente meneia a cabeça, dizendo: será que é, será que não é, será que eu acredito, será que eu não acredito, qual vai ser minha posição diante disso? Basta te dizer que muitas vezes, em meio às aflições que a gente vive, a gente não consegue conceber de que nós somos muito mais do que vitoriosos, muito mais do que vencedores. A gente não consegue, a gente precisa ver. E se a gente não ver, meu filho, a gente fica ansioso, a gente fica desesperado. Preciso ver a vitória, eu preciso ver a minha bênção. Porque se ela não vier, eu fico desesperado, eu fico ansioso, vou roer as unhas, eu vou ficar esperando. Por quê? Porque a gente não consegue ter essa visão ainda do leão da tribo de Judá. Uma outra coisa que eu vejo nesse texto aqui, meu filho, meu querido,
E havendo tomado o livro, os 4 animais viventes, os 4 anciãos, prostraram-se diante do Cordeiro. A palavra diz que, isso na ótica de João, prostraram-se diante do Cordeiro e tendo todas as harpas, salvas, ouro cheio de incenso, que são as orações dos santos. Interessante isso. Tomado o livro, né? Os anciãos estão ali com o livro e diante do Cordeiro, tendo todos esses anjos, animais, tudo, salvas com as orações dos justos. Isso é uma outra coisa que eu quero entrar aqui, é o seguinte, que João, ele pôde ver, ele pôde encarar, ele pôde perceber ali que a oração de um justo pode muito em seus efeitos, porque elas estavam ali representadas, elas estavam ali no altar do Cordeiro, estavam ali por quê? Porque o próprio Cordeiro, quando ascendeu aos céus, ele abriu uma ponte para que todas essas orações chegassem aos ouvidos e ao coração do Senhor. Então as orações dos justos, a sua oração, todas as orações que você tem feita, a revelação de que elas chegam a Deus está aqui. Está aqui, a oração está sendo depositada diante de Deus. Agora, o que Deus vai fazer com elas é outro mistério. A sua oração chega e ela é depositada e representada pelo Cordeiro. É como se a sua oração passasse pelo crivo do sangue de Jesus. É como se a sua oração passasse pela porta, né? Ela tivesse um caminho, exatamente como Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando Jesus se declara que ele é o caminho, significa que ele é o caminho para suas orações. Por isso que a Bíblia diz: tudo que você for pedir, peça em nome de Jesus. Quando você fala em nome de Jesus, você abre um caminho para a sua oração. A sua oração sobe, porque o nome de Jesus é que leva a sua oração e deposita diante do trono de Deus. A sua oração chega lá, não é pela sua força de grito, não é pela sua força de expressão, não é pelo muito conhecimento teológico que você tem. A sua oração chega lá porque Jesus é a porta e Ele é a ponte para que essa oração chegue. Então, quando eu falo assim, por isso eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Quando eu falo em nome de Jesus, eu acabo de escancarar a porta. E essa oração chega e é depositada aos pés do Senhor. Agora, entre chegar e ser depositada, nós temos aí um tempo de Deus para que seja respondida ou correspondida, né? Ela seja então respondida por Deus. Nós não podemos pedir que Deus, ao ser depositadas nossas orações, tome ações imediatas, porque nem tudo que nós pedimos deve ser levado no primeiro momento em consideração, porque muitas vezes nós pedimos o que nós não sabemos. E muitas vezes todas as coisas que nós pedimos no campo da emoção, nunca no campo da ideia. Nós, sempre que falamos com Deus, nós falamos emocionados, como que sofrendo, como que derrotados, como que angustiados. E tudo que nós pedimos, nós fazemos um grande esforço, né, sem necessidade, porque a palavra de Deus diz que nós temos que descansar no Senhor. E descansar é saber de que Jesus depositou ali. Foi o Cordeiro, está aqui, ó. E diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas salvas e cheias de incenso, que são as orações dos santos. As orações dos santos são depositadas diante do altar pelo nosso Cristo. Assim como ele foi enviado a nós, agora ele também nos envia a Deus. Da mesma maneira agora, você entendeu o mistério? Jesus, ele vem para a terra e ele, pela palavra diz, a palavra diz que quem crê nele será salvo, né? Então, muito bem, Jesus, ele vem e ele abre uma porta para Deus vir até você e você ir até Deus. Então, da mesma maneira que ele é uma porta
para te enviar a Deus, ele é uma porta para enviar Deus a você. Porque tanto eu como Deus, numa reação, numa ação e reação, passamos ambos por Cristo. Porque Cristo é o sacrifício que Deus aceita, né? E Cristo também é o sacrifício que eu devo aceitar. Eu tenho que aceitar o sacrifício de Cristo para que essa porta seja escancarada para mim. E acontece o seguinte, que quando eu falo em nome de Jesus, eu estou simplesmente passando por aquilo que Deus me deu como autoridade para passar. Ele me deu uma porta, a porta é Cristo. Então, quando eu falo em nome de Jesus, a minha oração automaticamente é depositada no altar de Deus. Porque essa é a legalidade que Deus deu. Até que tudo termine, até que a igreja seja arrebatada, esse é o nosso único caminho. O caminho é Jesus. Nós não podemos tomar outros caminhos. Então não adianta tomar o caminho da campanha, não adianta tomar o caminho da oração, daquela oração sem sentido, aquela oração religiosa. Não adianta ficar relatando a Bíblia para Deus. Ó Deus, está escrito, ó Deus, está escrito. Deus ele pode muito simplesmente responder, eu sei o que está escrito, foi eu que escrevi essa palavra. Você não precisa ficar recitando a palavra. O que você precisa fazer, filho, é acreditar que quando em nome de Jesus você orando e crendo, elas são depositadas no meu altar. Agora, isso também não quer dizer que elas vão ser correspondidas ou respondidas imediatamente, porque há um tempo para todas as coisas debaixo do sol. Eclesiastes diz, há um tempo de plantar, há um tempo de colher. Quando você planta a oração diante do altar de Deus, Deus vai dar o crescimento, né? Deus vai gerar os frutos daquela oração para você. E aí você vai receber os frutos daquela oração. É tão simples, querido. A palavra é tão simples, ela é tão maravilhosa. Basta você ter a condição de se colocar diante do Espírito Santo para que ele te revele a palavra. Aí olha a continuidade que dá. E cantavam um novo cântico dizendo, digno é de tomar o livro, né? Deus, ele toma Jesus, ele abre os selos, quer dizer, ele faz a revelação também por Cristo, porque foste morto com o seu sangue e compraste para Deus de toda tribo e língua, povo, nação, e para o nosso Deus os fizeste reis, sacerdotes, e ele reinarão sobre a terra. É interessante isso, né? Quando ele fala aqui, ó, você pega Jesus, Deus pegou Jesus, né, tomou o livro, tomou a palavra, tomou o verbo. Lá em João você vê que Jesus era o verbo, no princípio era o verbo. O verbo estava com Deus, o verbo era o próprio Deus. Então Jesus é o próprio Deus, Jesus é a própria palavra. E ele tomando, né, o livro, e só Deus pode abrir esses selos. E ele fala, e eu só posso abrir por um simples motivo, porque teve alguém que foi ali naquela cruz e derrubou seu sangue, e ali morreu, para que esses livros, para que esses selos fossem tirados. Não é verdade? Uma coisa também que eu aprendo, e eu posso fazer um paralelo nessa palavra, é que no Antigo Testamento não havia revelação. Deus ele tinha que gerar a teofania, ou seja, a manifestação através de coisas. A abertura de um mar vermelho, uma coluna de fogo, uma nuvem, né? Uma sarça pegando fogo. Então Deus se manifestava através de coisas. O fogo lambendo o altar dos profetas de Baal. Deus ele se manifestava através da chuva, do dilúvio, através de uma pomba, simbolizando o Espírito Santo. Então Deus usava coisas para se manifestar. Ele se manifestava através do fogo, da água, né? Mas não do Espírito. A partir do momento que Cristo veio, morreu e ressuscitou, ele passa a se manifestar em nós através do seu Espírito Santo. Então, quando nós olhamos para essa palavra, para que Deus faça a sua teofania, ele nos revela a sua palavra para se manifestar na sua vontade dentro de nós, porque agora nós somos templo do seu Espírito. Templo do Espírito também significa nós somos um vaso
para que Deus traga a sua revelação, né? Somos a vontade dele na sua essência. Olha só, aí ele fala, para abrir o selo, porque foste morto com o teu sangue. Então, a morte de Jesus, ela de uma vez por todas, ela substitui qualquer tipo de sacrifício que inclusive fazemos hoje nas igrejas. Nós às vezes temos costume de fazer coisas sacrificadas, ou seja, como assim, pastor? Às vezes a gente faz coisas interessantes na igreja, a gente às vezes tenta coisificar o Evangelho, dando sentido para ele. Quer dizer, não basta só a palavra, não basta só a manifestação da revelação de Deus através do seu Espírito, não basta, a gente tem que criar coisas dentro da igreja para poder tipificar novamente, como a pomba, como o mar vermelho. Então a gente passa a criar dentro da igreja, né, situações para poder atrair o povo, para poder tipificar Jesus Cristo, tipificar o Espírito Santo, tipificar Deus. Então a gente cria coisas para tentar dar forma para Deus, porque tem pessoas que quando você está pregando, ou está com o narizinho torcido, ou então está com o coração fechado, está com os problemas, e às vezes o pregador ele quer fazer alguma coisa para poder chamar a atenção. Espera aí, uma das coisas que eu aprendo nesse texto aqui, que a única coisa que pode chamar a minha atenção é o próprio Espírito Santo me revelando a palavra, me mostrando as entrelinhas daquilo que eu estou lendo, mostrando aquilo que eu preciso. Então, quando eu trato com Deus, quando eu começo a me relacionar com Deus, eu espero, eu não preciso, aliás, me desculpe, esperar dessa relação uma resposta. Por quê? Por quê? Simples. Porque a vontade de Deus é essa correspondência, é ação-reação. Olha, crê em mim e será salvo tu e a tua casa. É uma reação. Se você crer, se você acreditar, se você me buscar, você vai me achar, porque você vai me buscar com todo o seu coração. Então existem formas para você adquirir esse relacionamento. Existem formas para você poder ver a reação de Deus na sua vida, a manifestação dele sobre a sua casa, sobre os seus negócios, sobre todas as coisas. Você não precisa inventar mais nada, porque tudo que tinha que ser elaborado para que você tivesse um bom relacionamento com Deus está na palavra. Não tem outra coisa, você não precisa tipificar nada. Por exemplo, hoje quando nós vamos aí na Conde de Sarzedas, já falei isso, aliás é uma rua abençoada, eu compro bíblias lá, e é onde eu acho o melhor preço, tem coisas lá excelentes, mas a Bíblia diz para reter só o que é bom, tem coisas lá que não prestam, tem coisas lá que são coisas para se comercializar dentro do mundo evangélico, são coisas que são inventadas por homens. Então a gente vê até o que muitas vezes nós recriminamos, aquelas fitinhas no braço, hoje tem, também diz Jesus te ama, foram criadas essas coisas para tipificar, né, ou para desculpar talvez uma não manifestação de Deus na vida das pessoas. Eu quero dizer uma coisa para você aqui bem séria. João, ele teve a revelação do livro de Apocalipse, por quê? E em que condição ele estava? João estava na pior condição dele, estava desterrado, estava condenado, estava sozinho, né? E ele estava fraco, ele estava abatido, ele estava desencorajado, separado de todos. Porém, o Senhor estava com ele. E não é só isso. O Senhor pode estar conosco o tempo todo. Agora, a pergunta que eu faço, e você está com o Senhor o tempo todo? Porque muitas vezes, querido,
a gente olha para João, bonito, ele recebeu uma revelação, mas espera aí, por que ele recebeu a revelação? Por que ele teve essa condição de olhar para as coisas que Deus estava mostrando para ele? Será que João é diferente de mim e de você? Será que João ele era mais cristão do que eu e você por ter visto Cristo? Não, Jesus ele mesmo falou, bem-aventurados os que não viram e creram. João viu, por isso creu. Agora, nós não vimos e cremos, nós somos mais bem-aventurados do que João. Então, o que eu quero dizer para você? João estava numa condição terrível, mas ele não abandonou o Senhor. Às vezes nós estamos numa condição boa e abandonamos o Senhor. Às vezes nós estamos numa condição favorável e abandonamos o Senhor. Se piorou a situação, aí sim que nós abandonamos de fato o Senhor. Por quê? Hoje você ouve dentro da igreja, estou desanimado, eu estou triste, eu não estou aguentando, porque o diabo me pegou, porque não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas você não vê uma pessoa que por mais aflições que ela passa, ela fala, estou firme na rocha, porque o Senhor, eu sei em quem tenho crido, o Senhor está comigo. Por que as pessoas estão assim? Né? Elas estão assim porque hoje o coração delas está em muitas coisas. O coração de João, apesar de tudo, veja bem, eu vou falar algo muito sério. João foi desterrado, saiu do meio dos parentes, saiu do meio dos amigos e foi colocado na ilha de Patmos. Muito bem, qual seria a reação de um crente de hoje se acontece com isso? Total isolamento, total condenação, total separação, né, das coisas que mais gosta, ama e tudo mais. Qual seria a condição de um crente? Falar o quê? O diabo está nervoso comigo, o diabo me pegou, o diabo. Mas você já parou para pensar que tem muitas situações que o Senhor ele elabora na nossa vida justamente para te separar e falar assim, olha, se eu não te separar, você não vai conseguir me enxergar. Você vai continuar olhando para mim como um cordeirinho que morreu. Você não vai ver a cara do leão da tribo de Judá. Eu sou o leão da tribo de Judá. Então, Jesus, muitas vezes Deus tem que nos separar e proporcionar coisas na nossa vida para a gente buscar a parte espiritual. Porque, queridos, se deixarmos a igreja tomar o rumo que ela própria quer, toda ela se perde. Toda ela se perde. Já está difícil hoje você dizer qual é a igreja verdadeira. É verdade. Você vai no shopping center, né? Ali tem muitos cristãos, mas quais deles que você encara e vê e fala, esse é um cristão? Porque ele se misturou de tal forma no mundo e tomou tanto a forma do mundo, e a palavra diz o contrário, não vos conformeis com este mundo. É interessante, você vai num lugar e você olha para as pessoas, você fica imaginando, será que esse é crente? Será que esse é cristão? Né? Será que esse realmente é evangélico? Será que essa pessoa... Você tem, nem prestando atenção, às vezes nem as palavras, porque a boca fala o que a boca fala o que está cheio o coração. Às vezes você olha para uma pessoa, você não consegue imaginar se ela é cristã verdadeiramente ou não. Por quê? Porque você não vê saindo da boca dela Jesus Cristo, você não vê saindo da boca dela coisas abençoadoras, né? Tem pessoas que se você chegar e falar assim, olha, você é um cristão, nós vamos lá no shopping, vamos pregar o evangelho para alguém, vai ter vergonha. Por quê? Porque o shopping é lugar de passear, shopping é lugar de olhar a loja, shopping é lugar de você ir lá no fast food, shopping é lugar de você ver aparelhos eletrônicos, ver bijuterias. Então, tanto é que para você observar, para você ver uma pessoa, você tem que observar muito as atitudes dela. Hoje nós vemos cristãos xingando, nós vemos cristãos respondendo, nós vemos cristãos querendo ter a mesma vantagem que os outros têm na rua, em todos os lugares, em todas as... E isso não difere, quer dizer, não existe um diferencial. Qual o diferencial do cristão? É Cristo. Qual o diferencial do cristão? O que diferenciava João ali na ilha de Patmos, né? Quando nós temos alguma aflição, quando nós temos alguma luta, como nós falamos, né? Eu acho engraçado que a maioria dos cristãos que eu conheço fala, nossa, eu estou numa luta, estou passando por uma luta.
O que Jesus passou? O que Paulo passou? O que João passou? O que Pedro passou? Agora, essas lutas são geradas por quem? Em que condição nós nos encontramos dentro dessa luta? Essa luta é espiritual? Essa luta é por alguma coisa física, carnal? Então, é muito difícil hoje você ver um cristão dizer assim, olha, eu tive uma revelação de Deus. Por quê? Porque as revelações, elas são concernentes aos homens espirituais. João estava lá, na pior fase, acho que no pior estado, no pior momento da vida dele, vendo coisas do céu. Mas por quê? Porque Deus pegou ele ali e falou assim, ó, eu vou te mostrar, porque Deus estava com ele naquele lugar, porque no coração dele Deus habitava, Jesus habitava. E João viu todas aquelas coisas acontecendo, né? João viu tudo e não deu importância para elas, porque ele provavelmente disse ali naquele lugar, eu sei em quem tenho crido, o meu Redentor vive, por fim vai se levantar ao meu favor. Interessante que João não sai da ilha de Patmos. Interessante que ele não tem um final feliz, como nós temos hoje, como nós como cristãos temos hoje. Por quê? Porque hoje nós só temos a visão do cordeirinho que foi morto. Jesus, aquele coitadinho que deram um tapa na cara dele, aquele cara que batiam quando ele estava vendado, aquele cara que foi açoitado, aquele camarada que foi escarnecido, aquele camarada que foi ultrajado, foi maltratado. A gente consegue só ver o sacrifício que Jesus fez, mas a gente não consegue ver além do sacrifício, a transformação que ele teve por causa do sacrifício. Morre como homem e sobe como leão. Morre como homem e sobe como um livro selado. Morre como homem e sobe como um Deus. Morre como homem e ainda fala, é melhor agora que eu vá para que vos mande o Espírito Consolador. Então, João estava ali tendo essa visão porque o coração dele estava em Cristo. Ele não olhou para a situação dele, ele não olhou para, apesar de João não conseguir ter uma visão além de um cordeirinho. E é interessante, aqui eu posso dizer para você, apesar da nossa pequena visão de Jesus, apesar da nossa pequena compreensão de Jesus, apesar da nossa pequena do nosso pequeno cristianismo, apesar da nossa pequena fé, né? Apesar de enxergarmos somente Jesus como um cordeirinho, nós temos que lembrar que ele não é mais o cordeiro, que ele é o leão da tribo de Judá. Apesar de tudo isso, né, Jesus ele se apresenta a nós através do seu Santo Espírito e ele nos faz entender aquilo que nós podemos entender. Uma outra coisa que eu aprendo aqui, queridos, que João ele teve essa revelação. E você pode ter revelações de Deus também. Você pode, mas para isso você tem que se preparar. Ah, pastor, quer dizer que eu tenho que sofrer para ter revelações de Deus? Não, porque Jesus sofreu por você não precisa sofrer mais. Não é isso que eu estou dizendo. Ah, pastor, então quer dizer que eu tenho que ser só espiritual? Não, não é só isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo o seguinte, que você precisa se preparar. De que maneira? Discernindo a vontade de Deus para a sua vida. Discernindo exatamente a vontade de Deus para você nesse momento. Qual é a vontade de Deus? Se você não tiver essa revelação para você, se você não tiver essa revelação do que Deus quer da sua vida, do que Deus tem para você, né? Se você não for buscar isso, é porque você não está interessado no que Deus tem para fazer e falar para você. Na verdade,
O que a gente olha João fazendo, e olhei, e vi de novo. Quer dizer, João era um observador. João estava observando, João queria ver. Talvez João olhou para ele e falou assim: Jesus, filho de Davi. Ele falou: o que você quer que eu te faça? Eu quero ver. Engraçado que quando a gente olha isso para a Bíblia, quando nós olhamos para os milagres que Jesus fez, e a gente vê a cura de um cego de nascença, a gente vê a cura de um cego, a gente olha para Jesus falando: o que queres que eu te faça? Boa pergunta, Jesus. Eu acredito que muitos cristãos de hoje não sabem o que te responder. Talvez eles vão te responder coisas que realmente eles não querem, que eles realmente não pensaram. Então, eu fico pensando, Jesus chegar para mim e falar: o que você quer, Luciano? O que você quer que eu te faça? Se eu sou realmente um homem espiritual, eu falo assim: eu quero ver. Aí você vai falar: mas pastor, o senhor já enxerga. Não, não é ver com esses olhos. Abra os meus olhos espirituais, porque eu quero enxergar além do que os meus olhos alcançam. Eu quero enxergar além daquilo que eu posso realmente ver. Eu quero enxergar algo que Deus tem para me mostrar. Eu não quero enxergar o que eu só consigo ver. E é interessante que nós vemos muitas pessoas que falam que é o diabo, que é o diabo, que é o diabo. Eles conseguem enxergar o diabo agindo na vida deles, mas não conseguem enxergar Deus agindo através da palavra, o Cristo, né, na vida deles. Os selos ainda não foram tirados na vida desse crente, né, desse cristão. E por que os selos não são tirados? Por que não há revelação? Simples. Porque o coração está fechado. João falou assim: olha, e olhei, e vi, e olhei para trás, e olhei para frente, e olhei para o lado, e vi isso, e vi o ancião, e vi os 4 animais, e vi as harpas, e vi as salvas, e vi isso, e vi aquilo. Mas por que João via tudo isso? Por que João pegou todo o livro de Apocalipse e conseguiu enxergar coisas que nunca, jamais, nem Abraão, nem Moisés, nem Jacó viram? João consegue ver o que Daniel parcialmente viu, mas João consegue ver muito mais do que todos nós. Tem um segredo. Você sabe que João era o discípulo do amor? João era aquele que deitava a cabecinha no peito de Jesus para escutar as batidas do seu coração. Ai, meu Deus, mas que palavra maravilhosa é essa? Quantas coisas a gente pode tirar daqui, quantos ensinamentos. Outra coisa que eu aprendo aqui: quando eu vou orar a Deus, quando eu vou falar com Deus, e eu vou pedir em nome de Jesus, eu peço em nome de Jesus. Mas que Jesus? Um Jesus cordeiro ou um Jesus leão? Quando eu deposito a minha oração no altar de Deus, eu deposito em nome do leão ou em nome do cordeiro? Se eu depositar em nome do cordeiro, essa oração não chega, porque o cordeiro foi morto. Agora, se eu depositar em nome do leão, que é o leão da tribo de Judá, aquele que foi morto, mas vive e vive eternamente, essa oração chega. Sabe, o que você está querendo dizer, pastor? Estou querendo dizer o seguinte: tudo vai depender da compreensão que eu tenho do Evangelho, tudo vai depender da vontade que eu tenho sobre o Evangelho, e tudo vai depender do quanto eu me entregar pelo Evangelho. Vai depender daquilo que eu acredito, daquilo que realmente eu vejo, daquilo que eu enxergo. Como é que você enxerga hoje a palavra de Deus para você? É uma palavra cordeirinho ou é uma palavra leão da tribo de Judá? Ô pastor, o senhor está falando umas coisas aí que eu não estou entendendo. Não, é verdade. É uma palavra que resolve só para as coisinhas materiais? É o cordeirinho. Ou é uma palavra que resolve para as coisas espirituais e eternamente? Para que você olha para a palavra? Para conseguir coisas físicas ou coisas eternas? Coisas passageiras ou coisas eternas? Para que você quer a revelação da palavra? Por
que nós queremos como igreja a revelação da palavra? Será que é só para conquistar bens materiais? Será que a nossa razão de viver aqui está nesse mundo? Ou será que a nossa razão de viver está em Cristo para a eternidade? O que eu quero alcançar? Eu quero alcançar o céu para ver um cordeirinho, ou quero alcançar o céu para ver realmente o verdadeiro leão da tribo de Judá? Eu quero alcançar o céu para desatar os selos do livro, né? Desatar os selos dos livros para alcançar o céu, ou eu quero desatar os selos do livro apenas para lustrar o meu ego? Por que eu quero que esses selos sejam... Eu vejo muita gente da igreja dizendo assim: pastor, eu estou orando para Deus me dar uma revelação. Meu irmão, como é que você pode orar para Deus te dar uma revelação? Será que nós precisamos de oração para Deus revelar alguma coisa para nós? João foi jogado na ilha de Patmos. Ele chegou lá: ó Deus, em nome de Jesus, eu venho te pedir que o Senhor venha me mostrar coisas importantes, coisas futuras. Não. João estava ali provavelmente dizendo: Senhor, eu estou aqui, mas eu quero te dizer que eu te amo, que eu preciso de ti. Graças eu te dou, que apesar das minhas aflições eu estou aqui porque é por causa do teu nome, porque eu amo. Na verdade, eu deixei as coisas de menino, discorria como um menino, agora não discorro mais, agora eu consigo te ver. Antes eu ouvia falar do Senhor, mas hoje eu ando contigo. Será que João não orou de uma forma mais adulta quando estava na ilha de Patmos? Será que João não foi mais maduro para lá? E é interessante, às vezes Deus nos prepara para o melhor dele, que para a nossa concepção, para os nossos olhos, é o pior para nós. A palavra de Deus diz: quando você é menino, você se cinge e vai para onde você quer. Mas quando você se torna adulto, vem outro, te cinge e te leva para onde você não quer. João estava no lugar que ele adorava, né? João estava no lugar que ele realmente desejava estar. Ilha de Patmos. Nossa, vou passar umas férias na ilha de Patmos. Não. João foi para lá por causa do nome de Jesus, por causa da fé que ele tinha em Jesus. João foi jogado lá, ele foi arrebentado lá por causa da fé que ele tinha no Cristo dele. E muitas vezes nós dizemos: hoje eu não vou na igreja, eu não estou afim de ir na igreja para escutar, para ficar escutando, não estou afim, eu estou tão desanimado. Será que João falou lá na ilha de Patmos: Senhor, eu estou tão desanimado? Será que João falou: nossa, eu não estou com vontade de ir hoje lá para a ilha de Patmos, viu? Não. Ele foi jogado ali, ele foi colocado naquele lugar. E lá ele prestou um culto ao Senhor. E quando ele prestou um culto ao Senhor ali, ele teve a revelação de Deus. Ele teve ali, veja só, queridos, ele não levou a Bíblia para a ilha de Patmos. A Bíblia veio até ele. A Bíblia se completou nele. A Bíblia se firmou nos últimos acontecimentos que João viu. O que nós não enxergamos ainda. É interessante. Você já enxergou alguma coisa em Apocalipse? Você consegue conceber tudo que você lê em Apocalipse? João viu. Viu muito mais do que nós. E por que ele viu? Pastor, porque ele tinha que se tornar um apóstolo. Não. Apóstolos somos todos nós, quando somos enviados pelo Espírito Santo a pregar o Evangelho. Evangelistas somos todos nós quando citamos os Evangelhos. Diáconos somos todos nós quando servimos a Deus em toda a sua vontade. Pastores somos todos nós quando abrimos o aprisco para que Jesus entre para contar suas ovelhas e protegemos suas ovelhas de lobos. Nós somos uma geração tão nova, tão moderna, com tão pouca visão. E eles eram uma geração tão antiga, tão sem recursos, e enxergavam muito mais do que nós. Difícil, não? E olhei e ouvi a voz de muitos anos.
muitos anjos. Há uma outra coisa que eu aprendo aqui, que João só não viu, mas ele ouviu também. O interessante é que para ele veio o áudio e vídeo do céu. Veio a imagem com o som, como você está me vendo agora. Eu precisei de um computador para chegar a você aí e pregar a palavra, mas Deus não precisou de nada para lhe mostrar o céu, para mostrar o céu para João. E veio com áudio e vídeo, olha aqui, ó. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos animais e dos anciãos, e era um número de milhões e milhões, milhares e milhares. Outra coisa que eu aprendo aqui, que João, por mais velho que estivesse, estava apto a fazer contas, e contas altíssimas, milhares e de milhares, milhões de milhões. Como é que ele chegou à conclusão que tinham milhões e milhões, milhares de milhares? E com grande voz diziam: digno é o cordeiro que foi morto. Novamente, João ouve as pessoas ali, as pessoas celestiais gritando: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e ações de graças. E ouvi a toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra, que está no mar, e todas as coisas que neles há dizer. Outra coisa que eu aprendo aqui: às vezes as pessoas chegam para mim e falam assim: pastor, eu não escuto a voz de Deus, pastor, eu não consigo ouvir a voz de Deus. Vou repetir aqui: ele ouviu os anciãos, os anjos gritando, e ele ouviu também toda criatura que está no céu. Olha só, João ouviu toda a criatura do céu, toda a criatura que estava na terra, debaixo da terra e que estava no mar, e todas as coisas que neles há. João, ele consegue ter uma visão e ele consegue ter a audição de todo mundo falando ao mesmo tempo. E ele consegue discernir aonde eles estavam: debaixo da terra, no céu, debaixo do céu, na terra, no mar. João conseguiu discernir tudo. E às vezes a gente fala: eu não escuto a voz de Deus. E por que isso? Volto a dizer: por falta de comunhão com Deus, por falta de vontade de estar na presença de Deus. Como posso chegar diante de Deus e ouvir a sua voz se o meu pensamento está em tantas coisas que fazem mixagem com o meu coração, coisas mixadas ao meu coração? Muitas vezes nós vamos para a igreja pensando em tantas coisas. É claro que nós não vamos ouvir a voz de Deus. Para ouvir a voz de Deus, você tem que estar num lugar especial. Você deve estar habitando no esconderijo do Altíssimo. Meu filho, não é fácil não. Não é fácil não. A gente ser cristão hoje em dia não é fácil. Porque a gente precisa aprender com essa palavra. Com a mesma palavra que os apóstolos aprenderam. Com a mesma palavra que os cristãos, aprendendo, deram a sua vida. Você sabia que por essa palavra aqui muitos foram entregues aos leões? Você sabia que por esta palavra aqui muitos foram crucificados? Você sabia que por essa palavra aqui muitos foram degolados? Você sabia que por esta palavra aqui muitos foram escarnecidos, perseguidos, maltratados, mortos? E você sabia que por esta palavra aqui tem muita gente que não vai na igreja? Você sabia que por essa palavra aqui muitos ficam contendendo dentro da igreja? Você sabia que por esta palavra aqui muitos ficam fazendo divisões dentro da igreja? Você sabia que por essa... Por quê? Porque eles não estão no Espírito. Porque na verdade essas pessoas, elas não compreenderam o Evangelho. Não estou dizendo que você deve ficar num lugar que ali não se pregue o Evangelho e se tenha um mau testemunho. Não, dali você deve fugir. A Bíblia diz: andarão dois juntos se não tiver de acordo. Estou falando de coisas derradeiras, coisas verdadeiras que estão na palavra.
Estou falando que você deve discernir a vontade de Deus. E quando você tomar uma atitude, tome de coração sensato, de coração tranquilo, porque você é uma pessoa de Deus. Porque você está realmente no lugar que você deve estar. Apesar desse lugar ser uma ilha de Patmos. Um lugar triste, um lugar difícil. Então veja só. Hoje você está no derradeiro lugar. Qual o derradeiro lugar? É a palavra de Deus. Você tem que estar na palavra de Deus. Pastor, eu sou da igreja tal, sou da igreja tal, sou da... Não. Eu sou a igreja do tal Jesus. É isso que você deve falar. Aonde você estiver, você tem que ser a igreja. Então olha só. O que você está fazendo? Você está fazendo algo que Deus quer que você faça. E isso é importante. Você deve estar no lugar que Deus quer que você esteja. E isso é importante. O lugar que Deus quer que você esteja é o lugar que Deus vai te abençoar. Agora, o primeiro lugar que a gente deve estar é nessa palavra, inserido nessa palavra. Por mais aflições que você esteja sofrendo, por mais problemas que você esteja enfrentando, saiba que Deus está contigo, que Jesus está com você e de que você foi escolhido não para ser castigado, mas foi escolhido para ter a revelação de Deus. Queridos, eu quero dizer para você que o Senhor, Ele está pronto para nos abençoar, está pronto para nos ensinar. Basta abrir o coração. Basta abrir o coração e estar na vontade de Deus. Não enxergue mais a Bíblia como uma Bíblia de sacrifício. Não enxergue mais Jesus como um cordeirinho que morreu e agora eu não consigo compreendê-lo. Procure essa visão do leão da tribo de Judá. Procure entrar na vontade de Deus, ascender aos céus e obter revelações de Deus. Deus te chamou para você trabalhar muito para Ele. Você vai trabalhar. Deus te chamou para você levar o Evangelho dele adiante. Então faça com todo o seu esforço, pensamento, alma, coração, porque isso é amar a Deus. E fazendo isso, com certeza, você não vai ter só momentos alegres, mas você vai ter muitos momentos também de dificuldades. Mas lembre-se que toda a dificuldade foi colocada ali na cruz do Calvário. Ele levou a maior dificuldade, ele levou o maior sacrifício, foi ele quem fez por você. Você não precisa se sacrificar mais. Você não precisa ficar agora simplesmente passando por momentos muito terríveis na sua vida, porque Jesus já passou o pior por você. Lembre-se, Jesus não é mais um cordeirinho que quando voltar será morto por homens. Não. Jesus agora é o leão da tribo de Judá. Vá em frente. Faça o que tem que fazer para o Senhor. Se você tem um chamado, vá em frente no seu chamado. Não olhe para trás, não olhe para situações. Siga em frente. Siga em frente, meu irmão. Eu gosto de falar muito para as pessoas que erram, para as pessoas que cometem bobagens diante de Deus. Deus não é um Deus de juízo imediato, porque se fosse, como Ananias e Safira, fulminaria todos nós. Deus é um Senhor paciencioso, longânimo, e Ele quer realmente dar chances para você se converter, dar chances para você entrar na palavra, na vontade dEle e perceber que Ele tem algo diferenciado para você. Lembre-se disso. Deus tem algo diferenciado para você. Deus vai fazer você viver um novo tempo no Evangelho. Deus vai fazer você viver uma nova situação. Deus vai te honrar. Mas para isso você tem que gritar como esse anjo: digno é o Senhor de toda honra, glória, poder, majestade e louvor. Digno é o Senhor. Digno é o Cordeiro Santo que tirou o pecado do mundo, tirou o pecado da minha vida.
Agora não vivo eu, mas o leão da tribo de Judá vive em mim. Agora eu tenho essa visão desse Cristo ressurreto. Então, em nome de Jesus, quando você pensar numa vitória, querido, pense que essa vitória foi adquirida num lugar muito especial. Foi um lugar que só Cristo podia estar. Foi lá no Calvário, pendurado naquela cruz. Lembre-se de uma coisa: o motivo de todo o sofrimento dele, o motivo de todas as coisas que aconteceram, foi você, foi eu, foi a igreja dele. Por isso, meu querido, em nome de Jesus, a minha oração é para que você não olhe para Jesus como um cordeirinho santo, mas que você olhe para Jesus tendo a visão dele como o leão da tribo de Judá. Peça a ele para desatar os livros, desatar os selos desse livro. Peça a ele a revelação. Quando ele tirar o selo, ele vai ler, ele vai te revelar, ele vai te mostrar a palavra e você vai andar em revelação. Ande na revelação de Deus. Um beijo no coração, até quarta-feira que vem. Essa palavra é uma pequena palavra para uma grande igreja que está nos escutando aqui. Até tocar o céu, irmão, até tocar o céu. Lute, persevere, fique firme até tocar o céu. Você ainda não tocou o céu. Espere, tenha perseverança, seja longânimo, seja paciencioso, lute, busque a revelação de Deus para você, porque Ele é o leão da tribo de Judá. E quando você orar, você lembre que você não está orando para um cordeirinho e em nome de um cordeiro, você está orando em nome do leão da tribo de Judá. Então, até tocar o céu, mantenha a coroa de vida, lute por ela, fique firme, faça a vontade de Deus, tenha discernimento das coisas, retenha somente o que é bom, até tocar o céu, até tocar o céu. Nós não tocamos ainda, mas logo, pelos sinais que estão evidentes, a gente sabe que nós vamos tocar o céu. Deus te abençoe, um beijo no coração. Até quarta-feira que vem aqui na TV Resgate. Deus te abençoe.